Oi, gente, então retomei novamente. Vamos lá dar a sequência desse vídeo para falar sobre o ciclo de controle. Estou aqui dentro dele, na verdade. Essa aula foi uma releitura, uma lembrança, uma lição de casa. Na aula passada nós falamos sobre o ciclo de geração, agora vamos frisar o ciclo de controle. Ou ciclo de dominância ou ciclo de avô e neto. Vamos pensar como avô e neto nesse ciclo aqui, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês pegarem. Aqui, ó, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira, madeira gera fogo. Então isso é o ciclo de geração. A terra, ela é mãe de metal. Metal é mãe de água, água é mãe de madeira, madeira é mãe de fogo. Terra, filho de fogo. Metal é filho de terra, água é filho de metal, madeira é filho de água e fogo é filho de madeira. Tem as mães e os filhos da mãe, entendeu? A gente não pode ficar só uma geração, né? Só gerando coisa, né? A terra gerando metal, metal gerando água, madeira gerando fogo, só no ciclo de geração. Alguém tem que surgir aí nesse ciclo de geração para controlar. E surge a figura do avô. Quem é a mãe de madeira aqui nesse ciclo de geração? A mãe de madeira é água, porque a mãe está no sentido anti-horário. Quem é a mãe de água? Metal. Quem é a mãe da sua mãe? A mãe da sua mãe é a sua avó. Na medicina chinesa, a mãe da sua mãe é o seu avô. É isso mesmo. Na medicina chinesa, a mãe da sua mãe é o seu avô. Isso parece um pouco machista. Quem é o avô do fogo? A água controla o fogo. O fogo controla metal. Metal controla madeira. A madeira controla a terra. E a terra controla a água. Nos livros de medicina chinesa você vai encontrar que assim, por que a água controla o fogo? Porque a água apaga o fogo. Por que o fogo controla o metal? Porque o fogo derrete o metal. E por que metal controla a madeira? Porque o metal ele corta a madeira. Por que a madeira controla a terra? Porque as raízes da madeira saem de dentro da terra e ela sustenta a terra, ela controla a terra. Por que a terra controla a água? Porque a terra consome a água, a terra sustenta a água. A medicina chinesa ela trabalha muito com analogia, né? Então, quando eu falei que a mãe dá muita energia para o filho, ela fica dando energia o tempo todo para o filho, é a mãe prover algo para o filho. Agora nós estamos em outro lugar. Nós estamos falando que o avô, ele pode dar muita energia para o neto, como ele também pode tirar muita energia do neto. Então, por exemplo, um avô, ele está dando muita energia para o neto. O neto está muito tonificado. Então aquele neto está muito além do que ele está exagerando, né? Aí o avô tá dando muita energia para ele. O avô tá deixando ele fazer qualquer coisa. Então o neto tá praticamente subindo na cabeça do avô, tá fazendo algazarra com o avô. Agora aquele avô que é um avô bravo, aquele avô, né, que não deixa o neto fazer tudo, que ele segura a onda do neto, então ele tira a energia do neto. Ele fala: "Não pode". Vai deixar o neto mais controlado. Então essa é uma analogia. Agora vamos passar para outro slide que vocês vão entender talvez melhor essa questão de tonificar e sedar. Que é isso, basicamente ele funciona assim. Quando eu dou energia para o avô, eu tiro a energia do neto. E aqui, quando eu tiro a energia do avô, eu vou tonificar o neto. Quando eu cedo o avô, eu tonifico o neto. Então, setinha para baixo é para sedar, setinha para cima, tonificar. E quando eu tonifico o avô, eu cedo o neto. E só funciona de uma direção para outra. O contrário não pode acontecer, não pode ocorrer. É isso. Dê energia para o avô, tira energia do neto. Tira energia do avô, tonifico o neto. Agora vamos voltar naquele exemplo lá. Uma pessoa que tem muita ansiedade, uma pessoa que tem excesso de ansiedade, ela tem fogo no coração. Então ela tem excesso no coração. Se eu tenho excesso, eu quero sedar o excesso ou quero tonificar o excesso? Quero sedar. Então, pela lei de avô e neto, quando eu tonifico a água, eu apago o fogo. Então, pela lei de avô e neto, eu vou sempre no avô. Nesse caso, eu tenho excesso de fogo e eu quero sedar. Para isso, então, eu vou tonificar o rim. Então, a lei só funciona assim. Você não mexe no neto, você só mexe no avô. Então, se eu quero sedar o coração, eu vou mexer no avô do coração. Se eu quero tonificar o baço, eu vou trabalhar o avô do baço. Se eu quero tonificar ou sedar o metal, eu vou mexer no avô do metal. A gente nunca mexe no neto. São sinônimos, tá, gente? Então eu quero dizer que é o órgão
que a gente está falando sobre o órgão a víscera, tá? Mas, enfim, essa fala sobre a lei de dominância e é o controle, né? A lei de controle, o ciclo de controle, avô e neto. Vamos pegar aqui o exemplo do baço pâncreas, BP, tá? Uma pessoa que está cansada, uma pessoa que ganha peso com facilidade, uma pessoa com fraqueza dos 4 membros, tem sintomas de deficiência do Ti do baço, da energia do baço. Então, se eu tenho uma deficiência da energia do baço, eu vou querer tonificar o baço. Usando a lei de avô e neto, vou falar com o avô do baço. Então, o avô do baço é madeira. Quando eu tonifico o avô, eu cedo o neto. Só que eu não quero sedar quem está deficiente, então essa parte da lei não vai me servir. Mas quando eu cedo o avô, quando eu cedo o fígado, eu vou tonificar o baço. Então eu vou usar a parte da lei que diz, quando eu cedo o avô, eu tonifico o neto. Essa é a lei de dominância, esse é o ciclo de controle. A soma disso tudo, quando você for trabalhar os 5 elementos, você vai ter que usar uma linha de cada. Uma linha da lei de mãe e filho e uma única linha da lei de avô e neto. Isso não quer dizer que você vai fazer sedando que o órgão funcione menos, não é nada disso. Quando você ceda um órgão ou víscera, eu não estou fazendo com que ele funcione menos. Eu estou fazendo com que estou drenando a energia desse órgão para que ele possa receber o excesso de outro órgão ou outra víscera. Então, você não está sedando a função do órgão, você está dissipando a energia dele para que ele possa receber mais de quem está em excesso. E quando ele recebe de quem está em excesso, o que estava em excesso entra em equilíbrio. Então é isso, para não esquecer. Quando eu quero tonificar um elemento, eu vou sedar o elemento avô. Quando eu quero sedar um elemento, eu vou tonificar o elemento avô. E lembre-se, a mãe gera e o avô controla tudo. Se você quer fortalecer o neto, você ceda o avô. E se você quiser tirar a energia do neto, você tonifica o avô.